Desde o ano passado, o que nós temos sentido, que passado esse período de Covid, 2020 e 2021, um período muito tenso para uma doença que a gente não conhecia, e depois das consequências daqueles que tiveram, eu tive, de fato realmente deixa sequelas. E nesse período a gente percebe que logo depois da Covid nós tivemos a empolgação de muita gente. O Brasil ficou dividido em dois lados e começou-se a campanha política. E logo depois da campanha, ou ainda no período da campanha, a gente começa a perceber aos poucos que as pessoas estão meio que desanimadas. Eu olho para algumas pessoas e vejo aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de tristeza. A gente às vezes não consegue entender. A pastora Leonor é psicóloga, faz parte de alguns grupos e a gente tem conversado, visto como que o número tem aumentado e como que as pessoas têm passado por uma tristeza na alma. Não é, claro, todo mundo, mas a gente tem percebido que as coisas não são mais as mesmas. E de uma certa forma, isso abala a gente sempre, ano, ou no início do ano, porque se nessa virada de ano, ou no início de ano, que a gente sempre tem uma palavra de empolgação, se a gente não traz, a gente já começa em marcha lenta. Então, Deus me levou a trazer uma palavra, e não venha dizer para mim, o pastor virou pregador de prosperidade. Não, não é esse o propósito. O propósito é nos trazer ânimo, porque a palavra de Deus, ela, além de nos exortar, ela nos anima a continuar seguindo. Ânimo. Inclusive Jesus diz que Ele venceu o mundo e é necessário que nós tenhamos ânimo. Ânimo é a palavra-chave. Então nós começamos a falar uma série de mensagens sobre princípios de uma vida de sucesso. Princípios de uma vida de sucesso. A gente fala sucesso, a Bíblia vai chamar esta palavra de prosperidade, ou de uma vida próspera. Princípios de uma vida próspera. Acho que ele para, não, ele não para não, fica até alguém ir lá dizer para. Pronto, resolvido o problema. Vou aqui agora, já coloco o meu aqui na tela. Então a Bíblia, ela vai nos falar sobre uma palavra chamada prosperidade, no sentido de prosperar, no sentido de ser abençoado, no sentido de multiplicar. E nós começamos dentro desses princípios de uma vida de sucesso, domingo passado, falando de uma pessoa chamada José. No capítulo 30 do livro de Gênesis, no verso 25, o texto diz assim: tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira eu te servi. Jacó sai fugido, com medo de seu irmão Esaú, e vai para a terra de seu tio Labão. Quando ele chega lá, ele se apaixona por Raquel, e ele então começa a trabalhar, e logo depois há uma negociação, que ele deveria trabalhar 7 anos, e ele trabalha, mas no dia de receber a encomenda, ele recebe a irmã, e aí ele tem que trabalhar mais 7 anos, e depois de trabalhado 14 anos, tudo que Jacó tem na vida é 2 esposas, 2 concubinas e um bocado de menino. E quando José nasce, Raquel
diz que não podia ter filhos, que o nome do menino se chamaria José ou Iosef, e a gente acabou traduzindo apenas por José, que significa Deus me acrescente outro filho, ou Deus me acrescente. O nome de José já é um nome de prosperidade. Deus me acrescente, Deus multiplique, Deus aumente. E com isso, a gente percebe que a partir do verso 25, quando José nasce, que a vida de Jacó também muda. Porque quando ele disse que vai embora, Labão faz um acordo com ele, e ele começa a receber o que até então ele não tinha, que era salário, e ele começa a prosperar, e ele começa a ser abençoado. E quando ele sai um homem rico das terras de Labão. Ou seja, é a partir de José que Jacó começa a crescer, a prosperar, a ter sucesso. A vida de José, e nós falamos domingo passado, demonstra que sempre por onde ele passou, as pessoas foram abençoadas. Isso foi na casa de Potifar, isso foi na prisão, isso foi no palácio de Faraó. Porque que Deus me acrescente, José nasceu para prosperar, nasceu para vencer. E essa foi o foco. Nós falamos sobre algumas características de pessoas que nasceram para vencer. E José é uma dessas. José nasceu para vencer. O maior inimigo de muita gente é a si próprio. Quando não acredita em si mesmo. Não acreditar em si. Não acreditar que você é a imagem e semelhança de Deus. Não acreditar que há um propósito na sua vida pela qual Deus te fez. Deus fez com que o homem fosse ao Éden para governar, para multiplicar, para gerar. E essa multiplicação que o homem começa a desenvolver no jardim é o propósito pela qual Deus fez e colocou o homem no jardim. Então Deus fez o homem para ser vitorioso. Deus fez o homem para prosperar. Deus fez o homem para multiplicar. Deus fez o homem para vencer. E quando eu falo homem, é claro que estou falando de homem e de mulher. Estou falando de ser humano. Deus fez para ser vitorioso. Agora, o diabo, o pecado, é que destrói o homem. E por isso que o texto sagrado vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que temos vencido em Cristo, porque nós retornamos ao propósito original de Deus, que é fazer com que nós sejamos a representatividade da sua imagem e da sua semelhança. Assim como Deus nunca perdeu, nós nascemos para vencer, nós nascemos para possuir, nós nascemos para prosperar, nós nascemos para representar os céus na terra. Nós nascemos com um propósito de Deus. É claro que o diabo e o pecado têm feito com que o homem perca isto, mas em Cristo nós temos o nosso propósito restaurado. E o modelo de José é esse, é alguém que nasceu para vencer. No capítulo de número 37 do livro de Gênesis, nós começamos a olhar a história de José. E nós dissemos no capítulo 37, no verso de número 2, que a história de Jacó tem a ver com a história de José, uma história de pai e de filho. Jacó amava José e José honrava ao pai. E a gente começou a falar que um dos princípios de uma pessoa de sucesso é que ele sabe honrar pai e mãe. Uma pessoa de sucesso honra a pai e honra a mãe. Uma pessoa de sucesso trabalha. O texto diz que ele tinha 17 anos e ele já apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Então, uma das características de alguém de sucesso é alguém que trabalha, é alguém que produz. Nós dissemos que o texto vai dizer também no verso de número 2 que ele levava as informações da traquinagem dos seus irmãos ao seu pai. E a gente falou que não era uma questão de cabuetagem, era uma questão de sobrevivência. Naquele momento das
tribos que estavam ali, o comportamento mau dos seus irmãos colocava em risco toda a família de José e toda a família do seu pai e a tribo do seu pai, de maneira tal que a gente entende que o que José estava fazendo era preservando, e de maneira que nós falamos domingo passado, que quem faz o certo dá certo, sempre. Nós temos que estar com os nossos olhos voltados para aquilo que é certo, não é para agradar, não é para passar a mão, mas o certo é que dá certo. E isso foi o que José sempre praticou, na casa de Potifar, com seus irmãos, na casa do seu pai, na prisão, diante de Faraó. Ele sempre esteve voltado para aquilo que é certo. Uma pessoa que faz o certo, ela é uma pessoa de sucesso. A gente não tem uma pessoa que fica fazendo arranjos, uma pessoa que fica tentando naquele arrumadinho, tentar fazer com que a coisa funcione. Não. Fazer errado dá errado. Agora fazer o certo dá certo. E nós falamos sobre isso. No versículo de número 3 vai dizer que Israel amava mais a José do que amava a todos os outros filhos. E por causa disso, Jacó fez uma túnica de mangas longas, compridas, uma túnica talar, uma túnica de cores para José, porque estava dizendo para ele: olha, você é meu filho especial, você não precisa trabalhar, você vai herdar tudo. E o verso 4 diz que, vendo os seus irmãos, que o pai amava mais a ele do que os outros filhos, passaram a odiá-lo, e de maneira tal que não podiam nem falar, se relacionar com ele pacificamente. E a gente disse que uma pessoa de sucesso, ela não está preocupada em agradar todo mundo, ela está preocupada em fazer o certo e em cumprir o seu propósito e alcançar os seus alvos. Sabe, esse negócio de agradar todo mundo não dá certo, porque há pessoas que pensam diferente, há pessoas que olham diferente, há pessoas que invejam, há pessoas que odeiam, há pessoas que não gostam de você. Então, na verdade, não tem como. Nós temos que apenas focar, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. É o que o Senhor vai falar a Josué, para ele ser um vencedor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas continua olhando para frente, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo para Josué, para que você tenha sucesso, não olhe, não fique amarrado porque as pessoas estão olhando ou estão dizendo do seu lado. Eu sei que tem muita gente, e eu já começo a chatear você, que pastor adora fazer isso, adora, pastor adora falar assim, dizer assim: vire para a pessoa que está do seu lado e diga a ela. A gente gosta de aperrear os irmãos, e a gente vai fazer, e eu vou fazer isso agora. Então, quem está aqui comigo, diga amém. Então, vire para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, pode virar, pode dizer para ela assim, diga assim: meu irmão, você pode não gostar da minha cara linda, mas eu não estou nem aí, porque eu nasci para vencer. E eu sei que tem muita gente que não gosta, não é verdade? Tem muita gente que não gosta e não adianta. Acha que você deveria ser como ele, mas você não é. Acha que você deveria ser como ela, mas você não é. Acha que você deveria ser de um jeito que você não é. As pessoas querem mudar você. Eu acho que elas deveriam mudar elas primeiro, para depois então achar, não é? E quando alguém quiser muito mudar ela, quando muita gente diz assim, você tem que ser desse jeito, e quiser mudar você, eu vou te dar um conselho. Quem quer um conselho meu aqui? Quem gostaria de um conselho? Quando o pessoal começar assim, querer que você mude muito. Ali na Dantas Barreto tem um pessoal que vende uns espelhinhos assim, que a capinha é laranja. É baratinho, sabe aqueles espelhinhos de feira? Quando alguém quiser que você mude, dá um espelho para ela e manda ela olhar para ela mesma. Porque a gente precisa entender que Deus nos fez, que se Deus quisesse que a gente fosse diferente, nós seríamos diferentes. Mas Deus fez do jeito que você é. Então você sempre vai ter pessoas que vão amar você do jeito que você é. E vai ter pessoas que não vão amar do jeito que você é. E não vão gostar de você. Por isso que existe uma coisa que nos move. Versículo de número 5, e eu começo agora. Porque até então foi só a mensagem do domingo passado. Versículo de número 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. E por causa desse sonho,
o odiaram ainda mais. Sabe, irmãos, o caminho da derrota de um homem é quando ele não sabe para onde ele vai. Nós estamos dizendo desde o ano passado que esse ano é o ano do crescimento. Nós estamos dizendo que Deus vai fazer coisas extraordinárias conosco. Mas a gente precisa entender que nós temos que ter projetos pessoais da nossa vida. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Você acorda todo dia de manhã para quê? Para cumprir tabela? Você tem que ser movido, motivado por alguma coisa. Alguma coisa te motiva. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a pastora Leonor, porque, irmãos, eu sei que é algo sobrenatural, é algo sobrenatural. Ela colocou o olho em mim, se apaixonou por mim, e eu posso dizer a você, foi sobrenatural, porque não havia beleza nem formosura nenhum para que se desejasse. E nós começamos a namorar, e eu me lembro que ela morava em Itamaracá, e eu já morava aqui em Jardim São Paulo. Mas eu passava de segunda a sexta sonhando com o sábado, que era quando eu ia para lá para vê-la. Havia uma empolgação. Quem namora sabe o que é isso. Eu, como namoro com ela há 31 anos, essa empolgação é a mesma. E, sabe, essa empolgação, essa vontade de estar junto, essa vontade de ver, isso, eu me acordava e ficava contando as horas. E todas as vezes que eu passava, via, olhava alguma coisa, eu lembrava dela. Eu estava motivado. E eu fazia sonhos, fazia planos. Eu imaginava a gente casando. Eu imaginava a nossa casa. Eu imaginava a gente fazendo tantas coisas. Porque eu estava motivado. E muitas vezes quando eu chegava lá no sábado, a gente sentava lá na calçada, que era uma calçada alta, a gente ficava sentado na calçada, eu e ela lembra disso. E a gente ficava falando sobre o futuro. Como seriam os filhos, como seriam as coisas, o que é que a gente faria da vida. O que é que motiva a gente? É o que a gente está vendo à nossa frente. Se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu preciso ter algo que me motive. Eu preciso ter algo que me estimule. Eu preciso ter um sonho dentro de mim. E não importa a idade, não importa a condição, mas você tem que ter algo que motive você, algo que coloque você para cima, porque se não existe uma razão pela qual vivamos, para que devemos viver? Nós precisamos ter uma razão pela qual devemos viver. Quando eu falo do ano do crescimento, eu falo no crescimento da minha família, eu falo do crescimento da igreja, eu falo do crescimento dos negócios dos irmãos, do trabalho das pessoas, daquele que não é crente em Jesus, que toma uma decisão por Jesus para melhorar, a vida espiritual, ter a certeza da vida eterna. Porque o que era a igreja, senão esta convicção de que estamos marchando para a eternidade, olhando para frente. E se a gente não tem sonhos, irmãos, se a gente não tem o que acreditar, o que nos motivar, a gente vai vivendo um dia após o outro, e esse marasmo da nossa vida destrói paixão, relacionamento, dons, talento, capacidade, destrói tudo. Porque o que faz a gente continuar tendo a certeza de que a gente se estimula para orar, se estimula para buscar a Deus, se estimula para fazer alguma coisa, é que nós temos propósitos que nos movem. E quando que eu sei que esse sonho é de Deus ou não é de Deus? Porque José teve um sonho, contou para os seus irmãos,
E quando ele contou para seus irmãos, ele não sabia nem o que era que ia acontecer. Ele só falou assim: olha, eu tive um sonho e vinha ali 11 feixes, os feixes de trigo me rodeavam e se inclinavam perante o meu. O irmão falou: que é isso? A gente vai estar, você vai ser o chefe, a gente vai estar se inclinando perante você. Aí depois passou-se isso, ficou aquele clima, aquele ódio, aquela inveja lá. Aí ele, outro dia desse, só para aumentar a confusão, falou assim: ó, gente, eu tive um outro sonho. Foi. É o seguinte, só que dessa vez tinha 11 estrelas, mas além das estrelas também tinha o sol e a lua. Eu era uma estrela, e o sol e a lua se inclinavam perante mim, e as 11 estrelas também prestavam continência. Aí o irmão falou assim: aí tu já está querendo demais, irmão, tu está querendo até que meu pai e minha mãe também se inclinem. E aí Jacó falou assim: que é isso, filho? Vai, baixa a bola. Tá? Não, que é isso? Mas Jacó sabia que aquele sonho tinha algo de Deus. E por isso que o texto diz: ele guardou no coração. E quando que eu sei que um sonho é de Deus? Sabe, eu entendi que um sonho é de Deus. Eu entendo pelas escrituras, quando está escrito que eu peço e não recebo, porque eu peço mal para gastar comigo mesmo, com os meus próprios prazeres e deleites. Eu entendo que um sonho é de Deus, quando José, no final da sua história, reúne seus irmãos e diz: eu entendo porque Deus decidiu me abençoar, porque Deus me tornou o homem mais rico desse lugar, o homem mais poderoso, me colocou como a pessoa mais importante depois de Faraó. Não foi por minha causa, foi por causa das pessoas, foi por causa do meu pai, foi por causa de vocês, foi por causa do propósito de Deus, de fazer com que Israel viesse a permanecer e cumprir o propósito eterno de Deus. Então, quando eu sei que um sonho é de Deus, é quando este sonho abençoa outras pessoas. Não é uma coisa egoísta, não é pensando só em mim. Mas quando eu começo a sonhar, eu entendo que esse sonho não provoca pecado. Gente que fala assim: olha, eu vou me formar. Sabe, pastor, fala, meu filho, eu vou me formar. Que coisa boa, vou entrar na faculdade, vou fazer um curso superior, vou me formar. Meu filho, que coisa boa. E meu pai e minha mãe vai ver. Não, meu filho, não é uma coisa boa. Porque a motivação está errada. A motivação não é para você se vingar. A motivação não é para você desafiar outro. A motivação está errada. Então, quando é que os meus sonhos estão de acordo à vontade de Deus? Quando estes sonhos não são egoístas para mim. Pastor, é errado sonhar em ter uma casa? Não, porque você vai colocar a sua família lá. Não é errado, não é? Agora, não, eu vou ter uma casa porque a minha tia tem uma casa que tem 3 quartos. Eu vou comprar uma casa de 4 quartos, todos com banheiro, e ainda vou postar e marcar minha tia. Motivação errada. Quando que os sonhos, quando que os meus planos, quando que os meus projetos são de Deus? Quando eu estou abençoando outras pessoas. Então, por que você quer crescer? Para mostrar quem, o quê? Tem gente que quer crescer para mostrar, sabe, ao outro. A motivação está errada. Então, quando os sonhos abençoam outros, a motivação está certa. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Sabe, quando que eu sou uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera? Quando os meus sonhos abençoam outras pessoas. Quando aquilo que Deus está colocando na minha mão é para que outras pessoas também sejam abençoadas. Por isso que o texto diz, por isso que Deus, em Gênesis 39, Deus fez José prosperar a casa de Potifar. E tudo que Potifar tinha, prosperou. Observe, a bênção estava sobre José, mas a casa de Potifar prosperou. A Bíblia diz que José é acusado de traição ao pegar lá a esposa de Potifar. Uma mentira, ele foi caluniado. E Potifar então
coloca ele na prisão. E a Bíblia diz que ele, ao chegar na prisão, aquele lugar, a prisão, prosperou. Aonde José estava, a prisão começou a prosperar. Por quê? Aonde José colocava a mão, colocava a planta do pé, abençoado era. Agora observe, diz que o carcereiro já não sabia mais de nada, porque tudo estava nas mãos de José. Ou seja, ele prosperou os que estavam em sua volta. Como que é as pessoas em sua volta? Elas prosperam? Está perto de você uma bênção? Você de alguma forma está pronto para servir? Ou tudo tem que girar em torno de você? Porque se tudo tem que girar em torno de você, você não está no rol daqueles que nasceram para vencer. Porque Deus coloca você no pódio, mas para que você seja referência e bênção na vida de outras pessoas. Por isso que o cabeça é o provedor da casa. Por isso que o homem é o provedor da família. Por isso que a mulher é aquela que instrui os filhos, educa. Por isso que o casal abençoa a sua família. Ou seja, os que estão em volta de você, eles estão ali e eles são abençoados. Observe uma característica também de uma pessoa de sucesso. Porque os irmãos de José, versículo de número 11, seus irmãos tinham ciúmes. Olha o que é que está escrito, 37:11. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Olha o que é que está escrito em 37:4. A última parte. Odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Quando José começa a despontar, a aparecer, muita gente estava torcendo contra. Uma pessoa de sucesso, irmãos, não tem gente o tempo todo dando tapinha nas costas e dizendo você vai chegar. Na grande maioria, tem gente torcendo para você não chegar. Na grande maioria, tem gente com inveja de você. Poucas pessoas torcem por você. Então, só para lhe chatear mais uma vez, quem trouxe a mão direita, só quem trouxe a mão direita, quem deixou a mão direita em casa não precisa, mas quem trouxe a mão direita, agora você vai virar para esta pessoa e vai botar o dedo de profeta na cara dela, assim, falando, deixa eu te dizer uma coisa, você pode não gostar de mim, mas eu nasci para vencer. Pode ser a tia distante, pode ser o primo, pode ser a sogra, não, sogra não. Não brinca com sogra não, brincar com sogra é negócio é sério. Pode ser quem for. Porque tem gente em nossa volta que não está feliz com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E o interessante é que ele vai manchar você. Ele vai criticar você. Ele vai acusar você. Mas a pergunta é: você está preocupado com o que os outros dizem ou com o projeto que Deus tem para você na sua vida? Você precisa dizer, olha, sabe, é impressionante como as pessoas vivem fazendo raio-x da gente. É impressionante, vivem fazendo raio-x da gente. Só que cada vez mais que alguém achar alguma coisa, Deus me dá um outro sonho melhor. E ele teve um sonho dos feixes. Aí os irmãos o odiaram, ficaram com raiva dele, falaram, criticaram. Olha o que foi que Deus fez? Deu a ele agora o sonho do sol, da lua e das estrelas. Ou seja, quanto mais torcerem para você não chegar, Deus te dá sonhos maiores, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida.
podem fazer uma torcida do contra, porque a torcida do contra só me coloca para frente. E o texto vai dizer que eles ficaram com muita raiva. Mas um dia, José está em casa e os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai lá em Siquém. E começaram a demorar. Versículo de número 12. Seus irmãos foram apacentar os rebanhos lá em Siquém, começaram a demorar. E aí então Jacó perguntou para José: você sabe onde é que estão seus irmãos? Eu sei que eles foram apacentar os rebanhos lá em Siquém. José falou: não sei, pai. Eu acho que José pensou assim: gente como meus irmãos, eu não quero papo. Ele falou: mas você sabe dele? Não sei. Então, ele disse assim: eu vou te enviar a procurar os teus irmãos. Olha o versículo de número 13. Perguntou Israel a José: seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém? E houve silêncio na terra. E ele disse: vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José: eis-me aqui. Jacó diz: vou te enviar para teus irmãos, os invejosos, os odiosos, os que querem ver o teu mal. Vou te enviar para eles. E José responde: uma característica de alguém de sucesso é que essa pessoa está sempre pronta para servir. Sempre pronta para servir. Sempre pronta para servir. Uma característica de alguém de sucesso é que a pessoa está sempre pronta para servir. Sabe, eu conheço pessoas que você chega para ela e diz assim para ela: meu filho, eu estou precisando que você resolva isso para mim. Você pode fazer isso? E a pessoa fala assim: claro, pastor, faço agora. Só me ensine como é, que eu não sei. Mas está pronta para servir. Uma pessoa de sucesso, ela está sempre pronta para realizar algo. Ela, sabe, eu gosto de algumas pessoas aqui na igreja, porque elas aprenderam o professor de todas as coisas. Alguém sabe quem é o professor de todas as coisas? O Google. Eu digo para algumas pessoas, o Ney, por exemplo, é uma delas. Eu digo assim às vezes: Ney, eu estou pensando em pintar uma parede meio que um verde que não é verde, um azul que não é azul, para ficar meio num tom de um amarelo que não é amarelo, porque eu queria que ela ficasse meio cinza sem ser cinza. Tem como a gente ver essa tinta? Aí ele fala: tem, pastor, deixa eu ver. Aí daqui a pouco ele entra para falar comigo, fala assim: ó, eu estava vendo aqui no Google, dá para fazer essa tinta. Ou seja, o problema não é o fato de você não saber o que fazer, é você ter a disposição para fazer. Na grande maioria, as pessoas não chegam aonde é para chegar, porque elas não estão dispostas a caminhar. Porque se eu disser para você assim: olha só, quantos aqui gostariam de ser ricos? Aí é só você responder: eis-me aqui. Quantos aqui gostariam de ser milionários? Tem gente aqui que vai continuar pobre a vida inteira, porque não tem nem vontade de dizer eis-me aqui. Isso é só uma brincadeira, irmão. Quantos aqui gostariam de ser milionários? Eis-me aqui. José sentou-se no lugar mais importante do Egito. Faraó tirou o anel de autoridade e colocou no dedo dele. Faraó tirou o anel de autoridade e colocou no dedo de José. E disse: depois de mim, ninguém é mais importante do que você. E deu a José a autoridade de um primeiro-ministro na terra que era o primeiro mundo da época. José passou a ter tudo o que ele queria. Tudo. Só que tem um detalhe: antes de José sentar lá no trono, ele foi odiado pelos irmãos,
tramaram a morte dele, jogaram ele na cisterna, venderam ele para os ismaelitas, ele foi vendido para a casa de Potifar, ele foi acusado de trair a Potifar, ele foi lançado na prisão, ele foi esquecido na prisão, viveu a ingratidão da prisão, até que um dia ele chegou diante de Faraó, e Deus o honrou, e ele sentou-se no lugar mais alto do Egito. Mas para ele chegar lá, quantas vezes ele foi e disse: eis-me aqui? Quantas vezes Jacó disse para ele: eu preciso de você, e ele: pai, eis-me aqui. E Potifar, quantas vezes que Potifar não chamou ele: José meu escravo, e ele: Potifar, eis-me aqui. E quantas vezes lá na prisão o carcereiro não disse: alguém viu José? Aonde José está? E José: eis-me. Irmãos, uma pessoa de sucesso está sempre pronto para servir, sempre pronto para servir. Eu cheguei hoje, fiquei ali no estacionamento olhando, 2 irmãos servindo no estacionamento. Nós precisamos de no mínimo 4 a 6 pessoas para o estacionamento. Eu perguntei: quantos querem aqui ser prósperos, abençoados e ricos? E você disse: eis-me. Agora eu pergunto: quantos dizem eis-me aqui na hora que eu perguntar quem quer servir no estacionamento? Quem quer servir no estacionamento? Sabe, às vezes as pessoas olham para você e acham que você não tem uma história, que as coisas caem do céu. Não funciona assim não. Não funciona assim não. Sabe, todos nós temos uma história para contar. Uma história para contar. Quando José diz para Jacó: eis-me aqui, ele está treinando. Quem não sabe ser fiel no pouco, sobre o muito nunca será colocado. Ele está treinando. As pessoas de sucesso, elas estão sempre prontas para servir. Nós estamos precisando da tia dos kids. O que é que você diz? Eis-me aqui. Nós estamos precisando de pessoas para o teens. O que é que você diz? Eis-me aqui. Nós estamos precisando de pessoas para servir no voluntariado, para servir nas câmeras, para servir no TI, para servir no som, para servir na luz, para servir no louvor. E você diz: eis-me aqui. Sabe o guitarrista? Ele estava aqui ontem na conferência, hoje de manhã e agora à noite. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que ele mora aqui de lado da igreja? Tu mora onde? Ele mora em Pontezinha. É líder de GC lá em Pontezinha. E eu vi ele é fantástico. E eu o vi tocando seguidamente. Cansa ou não cansa? Cansa. Mas as pessoas querem ter sucesso sem terem a disposição de servir. Às vezes alguém chega e diz: pastor, eu gostaria de pregar feito o senhor. É, meu filho, é. Como é que a gente faz? A gente ora e Deus revela? Falei: irmão, primeiro a gente lê, depois a gente estuda, aí depois a gente ora, e depois a gente lê de novo, a gente estuda, aí a gente ora. E aí, pastor? Aí finalmente a gente lê, a gente estuda e a gente ora. E quando que o senhor faz a mensagem? Não, antes eu leio, estudo e oro. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo lembra o que você vai falar. Mas para ele lembrar, você tem que saber. Não é assim, o camarada abre a Bíblia, sabe, assim: Deus, deixa eu ver aqui o que está escrito aqui, peraí, deixa eu abrir aqui assim, e saiu Judas e enforcou-se. Não. Senhor, quero uma palavra, isso para mim não, para mim não. Eu sou o Senhor que falo contigo,
Assim diz o Senhor: o que tendes de fazer, faze-os depressa. Não, Deus, não pode ser. Agora fala. Agora fala. Não te mandei eu, porque ainda estás aqui. As pessoas acham que a coisa funciona assim, e não funciona assim. Quando Deus chama, a gente precisa dizer: eis-me aqui. Deus está chamando essa igreja para entrar no GC. Nós precisamos estar em um GC. Nós precisamos, olha irmãos, nós temos coral. Está faltando homem no coral. A gente precisa de homem no coral. Deus está precisando. É claro que não pode ser feito eu e o pastor Júnior, senão o coral acaba. Mas Deus está precisando de homem no coral. Sabe o que é que a gente precisa? De pessoas dispostas para dizer. Nós vamos começar agora o teatro. Pastor Wellington vai reassumir o teatro, e ele está com um projeto gigante para a nossa paixão. Mas para isso precisa de gente, porque não faz sozinho. Precisa de gente. A gente precisa de gente para o teatro. O que é que a gente precisa ouvir dos irmãos? Ministério da Família, GI. Nós precisamos oração na madrugada. Irmãos, a gente quer que as coisas aconteçam sem que a gente esteja disposto a fazer. Nós precisamos nos movimentar. Não basta ter apenas sonhos. Precisamos ter os sonhos e precisamos nos movimentar. Sair da inércia. Ver o que é que está nos atrasando, ver o que é que está nos colocando para baixo, ver o que é que está nos impedindo de avançar e de crescer. O que é? Porque nós não podemos parar de sonhar, mas nós precisamos estar dispostos a dizer: Deus, eis-me aqui. E quando José foi, a Bíblia diz que no caminho ele encontrou um homem, versículo de número 15, e perguntou: olha, o que é que você está procurando? E eu disse: eu procuro meus irmãos, verso de número 16, e no verso de número 17, se eles foram daqui, foram para outro local, foram para Dotã, e José seguiu atrás deles, e foi os irmãos e o achou em Dotã, verso de número 18, de longe o viram. É incrível quando uma pessoa de sucesso, ela é percebida até de longe. De longe o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem, olha, lá está o sonhador, vinde, agora matemo-lo, lancemo-lo numa das cisternas, verso de número 20, e diremos: foi um animal selvagem que o comeu, e vejamos em que lhe darão esses seus sonhos. Versículo de número 24, e lançaram ele em uma cisterna vazia, sem água. Sentaram-se para falar, para conversar, para comer, para falar mal dele. Porque pessoas que têm sonhos, irmãos, são sempre acusados. E sentaram para falar dele. E começaram a tramá-lo para matá-lo. E ele está ouvindo tudo. Vamos matar ele como? Pedrada? Não. Paulada? Não. Então, ele está ouvindo tudo. Até que alguém diz assim: vamos ganhar um dinheiro com ele, pô, é nosso irmão. Vamos pegar sangue dele, não. Vamos vendê-lo. E vinha uma caravana dos ismaelitas. É tudo, é uma coisa interessante como que as coisas acontecem. José tem um sonho, mas do sonho de José, para acontecer, ele tem que se desvincular daquilo que impede ele de crescer. Porque o pai quer ele aqui, mas para ele crescer, ele precisa sair debaixo da saia do pai. Eu vou fazer um parênteses aqui.
Os filhos que saem debaixo da saia do pai são os que crescem. Voltemos à mensagem. E ele precisa sair. E Deus tem um plano para a vida dele. Mas o plano para a vida de José, irmãos, precisa ser construído. Uma pessoa de sucesso tem história para contar. Por isso que a história, você lê o o capítulo número 37, quando ele está lançado lá, na cisterna, você não ouve em lugar nenhum que os irmãos estão tramando e ele está ouvindo. Você só vai ouvir isso depois do capítulo 45, quando ele diz para os irmãos que ele ouviu quando tramavam a morte dele. Ou seja, tornou-se história. Uma pessoa de sucesso tem história, irmãos. Sabe o que é que eu vejo hoje? Uma geração que não está construindo a sua história. Tem que ter história. Sexta-feira, quando eu cheguei, a irmã do cerimonial falou assim: pastor, preparei um negócio especial para o Senhor. Eu disse: meu Deus, isso é camarão dentro de uma moranga, deve ser uma moranga, deve ser um negócio, uma moranga. Ela falou: pastor. Eu falei assim: Jesus, você começou a me dar água na boca. Faz o Senhor esse tempo viajando. Eu estava com saudade do Senhor. Eu pensei, eu falei assim: tem que fazer uma coisa especial para o pastor. Aí eu falei assim: Leonor, hoje a gente come lagosta. O senhor vai querer? Eu falei: claro, irmã. Ela falou: então deixa eu esquentar o cuscuz. Eu falei: Jesus, eu preciso parar de contar para a igreja que eu gosto de cuscuz. Preciso parar de contar, não vou contar mais. Porque o pessoal acha que eu só sei comer cuscuz. Não, irmão, eu sei comer camarão também. Sei comer picanha, entendeu? Aí, por quê? Porque quando eu e a Leonor casou, nós não tínhamos nada. Eu fiquei desempregado naquele mês. Há 31 anos atrás. E a minha mãe, para me ajudar, ela pediu um cartão dependente dela. E veio um cartão do Credicar, era um azulzinho, Credicar. E me deu para fazer feira. E eu só tinha, o crédito daquele cartão era meio salário mínimo. Eu tinha que viver com aquele cartão para fazer feira, meio salário mínimo. Então eu ia com o Leonor para o supermercado. Tinha na época um supermercado que começou a receber cartão aqui, que se chamava Joia Supermercado. Quem lembra do Joia Supermercado? Acabou de entregar a sua idade. E a gente ia para o supermercado, era o único que recebia cartão. E aí eu ia com a calculadora e Leonor ia botando as coisas. Aí quando chegava na metade do valor do cartão, dizia: para. A gente ia para o setor de fuba, e o restante do cartão, tudo era de fuba para cuscuz. Porque a gente comia uma semana feijão, arroz, carne, e os outros 3 era cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Uma pessoa de sucesso tem história para contar. Eu vejo um menino de 20 anos de idade querendo me ensinar. Criança de 25 anos dizendo como é que eu tenho que viver. Nunca passou fome como eu passei. Nunca trabalhou 18 horas, 24 horas como eu trabalhei. Estudando, trabalhando. Dizendo para Deus: Deus, você tem que me ajudar. A gente tem história, irmão. A gente constrói história. Uma pessoa de sucesso tem história para contar.
Aquela cara, sabe? Às vezes eu vou cortar o cabelo lá em Adilson, e a gente senta e ele começa a contar as histórias do aeroporto, onde ele trabalhou, não sei da onde, não sei o que lá. E muita gente às vezes não entende, não é, Adilson? Às vezes a gente liga, não tem vaga para ele, fazendo um comercial aqui dele. Não tem vaga. Fala assim, Adilson, tem uma vaguinha aí? Fala, não tem, pastor, tem que vir tal hora, não sei o que, hora do almoço, o que, e tal, não tem vaga. E não tem uma vez que eu não chego lá, que não tem um cortando, um esperando e um chegando. Agora tu pensa que foi fácil? Às vezes senta ali e tem história para contar, e começa a contar história, e começa a contar história. Qual é a história que você está construindo para você? Qual é a história que você construiu? O que é que você vai ter para contar? O que é que você conta? Quando José disse para o seu pai, eis-me aqui, e foi para lá, e os seus irmãos lançaram ele numa cisterna, e colocaram ele dentro de uma cisterna, e ele pensou, o que é que vai ser dos meus sonhos? Não, vamos matá-lo. E o que é que vai ser dos meus sonhos? E de repente vem uma caravana. Agora olha a coincidência, o pai manda, ele vai, o irmão não está onde está, um homem aparece do nada. Ei, garoto, está procurando quem? Teus irmãos, é? Ué, como é que o senhor sabe? Do nada. Eu vi eles dizendo que iriam para Dotã, e ainda mostra a ele o caminho, do nada, e ele vai para lá. Quando chega lá, os irmãos pegam ele, colocam ele dentro de uma cisterna vazia, e armam para ele morrer. Mas alguém tem uma ideia, vamos vendê-lo. E do nada, uma caravana de ismaelita vem descendo para comprá-lo, e compra, e leva ele para o Egito. E do nada, o segundo homem mais importante do Egito, Potifar, compra José como escravo. Ei, tem muita gente achando que você está descendo, mas isso é só trampolim para Deus colocar você para cima. Tem muita gente assim, está na cisterna. Não, querido. A cisterna é só o início do processo, do que Deus está preparando para a minha história. Você está entendendo isso? O que eu acho mais interessante de tudo isso, olha só, versículo de número 36, 35. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas, e foram consolar Jacó, porque chegaram lá com a notícia, José morreu. Olha aí, encontramos lá a túnica toda melada de sangue, José morreu. E ele chega e diz assim, e o pai abraça e chora, os filhos, as filhas foram para lá para consolar ele, e ele recusou ser consolado. Chorando disse, ficarei de luto, até o dia em que eu vou descer a minha sepultura, para encontrar meu filho. Que dor. Mas às vezes a gente pensa que em uma história de dor, Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle, nunca perdeu o controle. Pastor, o senhor não sabe da luta. Deus nunca perdeu o controle. Pastor, o senhor não sabe da guerra. Deus nunca perdeu o controle, Paulo. Nunca. Às vezes a gente olha para a luta, para a guerra, fala, meu Deus, isso não vai acabar. Eu estava conversando essa semana com a pastora, e eu falei, amor, ela falou, você está cansado? Eu falei, estou. E eu comecei a relatar para ela as lutas. Eu falei assim, olha, 2014 teve isso, aí começou as guerras, 2015 aconteceu isso, 2016 isso, 2017 isso, 2018 isso, 2019, quando a gente achou que ia respirar, pandemia 20, 21,
Falei, ainda bem que não aconteceu nenhuma desgraça até novembro de 22. Aí, dezembro de 22 aconteceu isso. A gente entra em 23, meu Deus, a gente não para. Sabe aquelas conversas? Quem é casado aqui sabe, é aquelas conversas de cama, que você está deitado, conversando com a esposa. Melhor horário para conversar. E a gente está ali conversando, trocando aquela ideia. E quando a gente acaba de conversar, eu viro. Porque eu prego sentado por causa da dor que eu tenho aqui. Então eu não consigo dormir deitado desse lado. Eu viro. Eu estou até contando intimidade. Eu viro. Eu viro para o lado de cá. E eu começo a chorar. Eu falo, Deus, não para. Não cessa. Vai ter que ser mais guerra em 23, vai ser mais guerra em 24. Não cessa. O Espírito de Deus disse: sempre que tiver uma cisterna, eu estou preparando você para te conduzir ao Egito, porque lá eu vou abençoar e vou prosperar você e a sua casa. Cisterna não é o fim, cisterna é trampolim. Cisterna não é o fim, cisterna é o começo. Você está escrevendo uma história. O apóstolo Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quem se levanta contra mim? Eu tenho história para contar. Porque eu trago em meu corpo essas marcas. Eu tenho história para falar. E lançaram ele na cisterna e contaram para Jacó que ele tinha morto, e venderam ele para os ismaelitas. E sabe como é que termina o capítulo de número 37? Termina assim, versículo de número 36. Entretanto, ou entrementes, os midianitas não ficaram com José. Venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aquilo que você pensa que é o fim, na verdade é só o começo. Naquilo que você pensa assim, fala assim: Deus, podia ser um pouquinho diferente, podia? Ei, Deus tem um plano para você. Agora, o verso 38 não é, o capítulo 38 não é sobre José. O capítulo 39 é. Aí no capítulo 39 começa assim. O 37 termina. E ele foi vendido para os ismaelitas. Ismaelitas levaram ele para o Egito e venderam ele para Potifar. Capítulo de número 39, versículo de número 1. José foi levado ao Egito, já sabemos. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, foi quem comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Também nós já sabemos. Versículo de número 2. E o Senhor era com José, que veio ser homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus faz tu prosperar até aonde o lugar decretado é para tu sofrer. Quando Deus decide abençoar, tu prospera até na casa de Potifar. Parece que às vezes as coisas caminham para uma conspiração que impede a gente de crescer. Mas se Deus decidir, você cresce até onde todo mundo está ali para sofrer. Você entende isso? Eu fui almoçar hoje com um casal, e o casal disse assim para mim: pastor, eu trabalhei, eu era chefe de 1.800 pessoas na refinaria. Eu montei praticamente
projeto foi meu. E eu comandei 250 engenheiros, 1.800 trabalhadores. Quando tudo fechou, eu fiquei desempregado. E na minha área de petróleo, não tinha emprego. Eu precisava sustentar minha família. Eu fui trabalhar numa empresa ganhando 25% do meu salário. E o cara disse que era o maior salário da empresa. E muitas vezes ele chegava para mim e dizia: vem cá, o que é? Toma meu cartão, vá ali no supermercado, faça uma feira para levar para minha casa de praia. Eu dizia para ele: eis-me aqui. Eu pegava o cartão, ia, fazia a feira que ele mandava, entrava no carro e eu ia chorando para Toquinho. Eu dizia: Deus, tu estás vendo. Olha onde eu estou. Office boy de luxo. Ele disse: eu ia chorando, pastor. Quantas vezes eu não parei. Ele me dava um ticket de refeição e eu comprava aquelas marmitas que a turma fica vendendo no semáforo para não gastar o ticket. E eu pegava a marmita e eu entrava no estacionamento de Ferreira Costa e parava o carro e me abaixava lá no final para comer a marmita, para guardar o ticket. Eu dizia: Deus, o Senhor não está vendo. Ele falou: pastor, só que quando o senhor estava pregando hoje de manhã, eu percebi uma coisa. Eu falei: o que foi? Ele falou: não é que Deus me abençoou na casa de Potifar? Eu falei: como assim? Ele falou: nessa época que eu ganhava 25%, eu viajei o mundo. Eu passei 5 anos trabalhando nessa desgraça. 5 anos. E todas as vezes, no período das minhas férias, alguma coisa sobrenatural acontecia. Eu estava andando pelo shopping, olhava, via um negócio assim na CVC, e eu entrava lá e dizia assim: eu vi uma placa ali que tem um cruzeiro para Barcelona, na Espanha. E a pessoa dizia: sim, acabamos de abrir. Eu disse: é, e quanto é? 3.000 reais em 10 vezes de 300. Ele dizia: dá para mim, eu vou. Ele disse: lá onde eu trabalhava, onde eu comandava todo mundo, nunca tirei férias. Lá na casa de Potifar, eu tirei 5 férias. Nas 5 férias, Deus me abençoou e eu conheci a Barcelona, Turquia, Portugal. E eu viajei para 5 lugares que eu nunca tinha ido e sempre tinha desejado. Eu e a minha esposa. Pastor, não é que Deus abençoa a gente na casa de Potifar? Eu falei: é, porque o Deus a quem você serve, Ele não está limitado ao teu salário, Ele não está limitado aonde você está, Ele não está limitado aonde você acha que não é para estar. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus decidir te abençoar, não importa o endereço da tua casa, Ele te abençoa aonde você está. Ele te abençoa no trabalho que você está, Ele te abençoa na casa que você está, Ele te abençoa onde você está. E Deus abençoou José na casa de Potifar. Quais são as tuas adversidades? Deus te abençoa lá. Quais são as tuas lutas? Deus te abençoa lá. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou ler agora. Preste atenção. Versículo de número 3. Vendo Potifar que o Senhor era com José. O texto ali diz: era com ele, e fazia prosperar, e ele prosperava tudo que era colocado nas suas mãos. Vendo Potifar que o Senhor era com José.
para a gente encerrar a irritação pastoral. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: Deus é contigo? Porque o segredo de toda essa história é que Deus era com José. O segredo de toda essa história era que Deus era com José. Será que Deus é contigo? Irmãos, nós temos cisternas, mas Deus é com a gente. Nós temos cadeias que nos prendem e nos levam para o Egito, mas Deus é com a gente. Nós temos a casa de Potifar, mas Deus é com a gente. Nós somos esquecidos na prisão, os homens se esquecem da gente. Deus está preparando o Faraó para nos receber, porque Deus era com José. Deus é com a gente. Não tem coisa melhor do que servir a Ele, não tem coisa melhor do que glorificar a Ele. Por isso que quando a mulher de Potifar quer pegá-lo para que traia, para que haja traição, ele diz: não farei isso com o meu Senhor, porque eu temo ao meu Deus. Era com José. Irmãos, entregar a vida a Jesus é a melhor coisa que nós fazemos. Deus era com José. Servir a Jesus é a melhor coisa que nós fazemos. Deus era com José. Pastor, eu quero prosperar. Deus seja contigo. Pastor, eu quero crescer. Deus seja contigo. Pastor, eu quero ir a desafios, a lugares que eu nunca fui. Deus seja contigo. Eu tenho tantas histórias para contar. Histórias de sapato furado. Histórias de cadeira. Existem umas cadeiras que o camarada faz, que ela é com aquele um nylon, um plástico, uma borracha, uns macarrão, né? Que é uns macarrão que o cara enrola. E quando aquilo quebra, a cadeira embaixo fica um buraco. E tinha uma dessa. Aonde a gente morava, um buraco. Do outro lado era uma cadeira de praia, que a gente também tinha. Só que a cadeira de praia era aquela de nylon assim, e ela já estava desfiada e também tinha um buraco. Quantas vezes eu não sentei nessas cadeiras, chorando. Eu dizia: Deus, todo mundo acreditava que eu ia dar certo. Olha onde é que eu estou. Deus estava lá ouvindo e dizendo: ô filho, isso é só a casa de Potifar. Tem muita coisa boa para você ainda. Não desiste agora não. Não desiste agora não. Não desanima agora não. Não abaixa a cabeça agora não. Porque a pessoa que pode destruir você é você mesmo. Não desanima agora não. Segue em frente. Vai dar certo. Se Deus for contigo. Se Deus estiver com você. Nós prosperamos até na casa de Potifar. Deixa Deus ser contigo na tua casa, na tua vida, na tua história. Não troca o Senhor pelo pecado. Não troca o Senhor pelas vantagens da mulher de Potifar. Não troca o Senhor pela inveja dos irmãos de José. Não troca o Senhor por nada. Deus está no controle da sua história. Se o Senhor for contigo, você vai prosperar. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé. Se Deus for contigo, vai dar certo. Se Deus for contigo, vai dar certo. Creia, não desista. Deus está com a gente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser melhor.
Eu vou ter histórias para contar de 21. Tristes, vou. Eu vou ter histórias tristes de 20. Vou ter histórias alegres, vou. O engraçado é que eu consigo lembrar das tristes, mas eu não consigo lembrar das alegres. Natureza humana. E eu consigo lembrar, eu tive tantas alegrias em 2015, eu não lembro muito. Eu tive alegrias em 2016, acho que sim. Mas eu lembro das tristezas, das marcas, das cicatrizes. Eu tive alegrias em 2017, acho que sim. Mas eu consigo lembrar das dores de 2017, das marcas que foram deixadas, das traições, das mentiras, das acusações, das humilhações. E as alegrias, não consigo lembrar. Mas 2023, eu declarei lá em cima no meu monte, que é a biblioteca, eu vou lembrar das alegrias de 2023, porque 2023 será o melhor ano da nossa história, será o ano do nosso crescimento, será o ano de portas abertas, será o ano do melhor de Deus para minha casa, para minha família, para essa igreja, para a sua vida. Será o melhor ano para a sua vida. Deus está conosco. Eu creio nisso. O Senhor está com a gente. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória. Agora diga: o Senhor está comigo. Isso será a diferença.